Ok, estamos iniciando então, pessoal, aí nossa terceira disciplina deste semestre, chamada Exegese Bíblica, né? Introdução à Exegese Bíblica. Então, é mais uma disciplina do curso Teologia Básica do SAES. O objetivo dessa disciplina é reconhecer a importância da exegese como base da boa interpretação da Bíblia e na melhor preparação de conteúdos, tais como textos, aulas e sermões. Então, é importante que fique claro que, apesar da exegese ela enfocar muito a questão da pregação, a questão da preparação de conteúdos, mas eu sei que muitos dos que estão conosco, pelo menos por enquanto, né, não sentem nenhum chamado específico na área pastoral ou na área de ensino, mas em termos de aprendizagem, em termos de conteúdo para vocês aplicarem no estudo da palavra, essa disciplina vai ajudar muito vocês, esta e as outras que vão se seguir, ok? Então, esse é o nosso objetivo específico. Então, caminhando um pouquinho aí, então, conceitos básicos da exegese, parte 1. Então, vamos lá, já começando, falando um pouquinho sobre esse conceito. Vejam o que Calbart expressou com relação à exegese. Ele disse o seguinte: e agora chegou o fim. Então, ouçam meu pequeno conselho, exegese, exegese e mais exegese. Apeguem-se à palavra, às escrituras que nos foram dadas. Então, Calbart escreveu isso, né? Ele falou isso na ocasião da sua despedida formal de seus alunos, pouco antes da sua expulsão da Alemanha em 1935. Então, Calbart foi um grande teólogo da época, e aí, então, ele expressou isso na despedida formal que ele fez com relação aos seus alunos. Por não querer começar suas aulas com a saudação nazista. Então, ele, logicamente, não compactuava com a ideologia nazista e, por causa disso, ele foi expulso. Né? Ele foi expulso da Alemanha em 1935. Mas ele iniciava suas aulas sempre com uma oração, como nós iniciamos aqui. E aí, para se despedir dos seus alunos, ele deu essa ênfase na questão da exegese, né? Dizendo, então, que a exegese é fundamental, ou seja, ele disse a questão de que a presença dele ali no meio daqueles alunos tinha chegado ao fim, mas ele deu esse conselho, exegese, 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 mais exegese. Ele deu conselho para que os seus alunos apegassem-se à palavra, às escrituras, e eu acho que qualquer professor faria a mesma declaração que Calbart fez, né? Então, é interessante isso, porque ele enfatizou a questão da exegese. Realmente, vocês vão ver que essa disciplina ela é fundamental e ela é muito interessante, ela é talvez até apaixonante. Então, definindo aí, na verdade, nós já fizemos um pouco, nós já demos alguns conceitos, algumas definições de exegese em aulas anteriores, né? Eu acho que lá na nossa primeira disciplina deste semestre nós já falamos um pouquinho, mas agora aqui nós vamos, então, rever alguns conceitos e aprofundar um pouquinho mais. Essa é a ideia aqui conosco. Muito bem. Então, vejam aí, essa palavra, a palavra exegese, vem do termo grego exegeses, né? Exegeses, na verdade. Exegeses. Derivado desse verbo aqui, olha, ekgezomai, verbo que aparece no Novo Testamento com o significado de narrar, referir. Então, você vai encontrar essa palavra aí em Lucas 24, em Atos 10, Atos 15, Atos 21, e a intenção dos escritores era exatamente usar o termo exegese para se referir
a ideia de narrar algo, a ideia de explicar, né? Principalmente a palavra explicar, a palavra expor está mais relacionado com essa palavra exegeses, ok? No grego é esse o termo que nós encontramos. Então, quando vocês ouvirem esse termo, essa palavra exegese, saibam e estejam em mente que a ideia é expor, é explicar aquilo que está sendo lido. Então, definição aí desse dicionário, nós vamos ver que é um comentário ou dissertação que tem por objetivo esclarecer ou interpretar minuciosamente um texto ou uma palavra. Então, olha aí essa primeira definição aí, na ideia aí de interpretar minuciosamente um texto ou uma palavra. Então, a exegese, na verdade, é aquela disciplina que vai a fundo na interpretação, no entendimento, na ideia de extrair do texto, é exatamente esse o sentido da palavra, extrair do texto exatamente e de forma minuciosa o que o autor quis dizer. Então, a disciplina exegese talvez seja uma das disciplinas mais importantes no campo da interpretação da Bíblia, ok? É a interpretação de obra literária, de obra artística, etc. Então, a exegese tem essa função de um aprofundamento, de examinar minuciosamente para extrair do texto exatamente aquilo que o autor quis dizer. Então, dentro da etimologia da palavra, ou seja, dentro da origem da palavra, então a exegese está relacionada com a exposição de fatos históricos, interpretação, comentário, interpretação de um sonho, tradução, conduzir, guiar, dirigir, governar, conduzir passo a passo ou até o fim, expor em detalhe, explicar, interpretar, marchar na frente, conduzir, guiar. Então, tudo isso é exegese, principalmente essa ideia aí de expor em detalhe. Então, quando alguém faz a exposição de um texto detalhadamente, significa que essa pessoa fez exegese. E a partir do momento que você tem a intenção de explicar, de expor um texto minuciosamente, com detalhes, isso significa dizer que você já está se comprometendo a fazer um trabalho diferente daqueles que você está acostumado a conviver. Então, quando alguém faz exegese, é alguém que realmente vai examinar a fundo. Imagine o serviço, né, ou o trabalho de um perito. O perito ele vai examinar realmente com profundidade, ele vai se debruçar em cima do caso para extrair com detalhes que outros não enxergariam, ele vai extrair daquele caso pontos fundamentais que vai trazer clareza e entendimento a respeito do que aconteceu. Então, dentro da origem da palavra, dentro da etimologia da palavra exegese, ela carrega consigo essa ideia de fazer um trabalho dirigido, governado, conduzido passo a passo. Logo, você vai perceber que a exegese ela exige trabalho, é muito trabalho, é labuta. Entretanto, vale a pena porque o fruto do trabalho ele traz resultados favoráveis e resultados agradáveis que trazem, inclusive, o crescimento para as pessoas. Então, expor em detalhe, explicar, interpretar. Então, a exegese ela não deixa margem para dúvida.
ela vai realmente trazer clareza com relação a um texto. Muito bem, agora vamos rever um pouquinho a respeito da hermenêutica, porque nós vamos ver que a exegese e a hermenêutica, essas duas irmãs, vamos chamar assim, elas sempre vão caminhar juntas. Então, exegese e hermenêutica são termos que agora isso precisa começar a fazer parte do vocabulário de vocês. Então, definindo aí a hermenêutica, veja só, item 1. A hermenêutica já é uma ciência, é técnica que tem por objeto a interpretação de textos religiosos ou filosóficos. Então, enquanto que a exegese vai examinar minuciosamente, a exegese vai fazer aquele trabalho de perito, de observação, de busca do verdadeiro sentido do texto, ok? A hermenêutica já vai entrar com a técnica da interpretação. No item 2, interpretação dos textos, do sentido das palavras. Então, a hermenêutica, ela é muito dependente da exegese. 3, é uma teoria, é a ciência voltada à interpretação dos signos e de seu valor simbólico. Então, a hermenêutica, ela vai ter como sustentáculo, na verdade, a exegese. Então, quando você tem uma exegese bem fundamentada, em que você examinou o texto, você já buscou as informações profundas do texto, aí você tem condições de interpretar, que é exatamente a função agora, a arte da interpretação, que é a hermenêutica. Dentro da origem da palavra, então, da palavra hermenêutica, a etimologia aí, vejam só, é a arte de interpretar, relativo à interpretação, próprio para fazer compreender, a arte de descobrir o sentido exato de um texto, interpretação do que é simbólico. Então, é possível que alguém seja um exegeta, mas não seja um hermeneuta, que significa dizer que o exegeta ele vai abrir o caminho para o hermeneuta. E é possível que a pessoa seja um excelente hermeneuta, mas não seja um exegeta. Então, o hermeneuta ele vai depender do trabalho do exegeta para ele, então, poder fazer o seu trabalho de interpretação. Então, por isso que eu estou dizendo que a hermenêutica, ela depende da exegese. Mas, apesar dessa relação, não significa dizer que um excelente exegeta vai ser um ótimo hermeneuta. Não, ele pode ser um exegeta e ele traz a fundo aquilo que o texto está querendo dizer, mas quem vai usar a arte para interpretar aquilo que o exegeta descobriu é o hermeneuta, ok? Então, essa é a ideia, tá? Então, é a arte de descobrir o sentido exato de um texto. Então, ele vai pegar todo aquele trabalho do exegeta e vai saber, ele vai destrinchar, ele vai interpretar o sentido exato do texto. Essa é a ideia, então, da hermenêutica. Agora, relacionando aí hermenêutica, exegese e exposição, para ficar claro para nós essa separação, essa ideia dessas disciplinas teológicas, vamos chamar assim. Então, vejam só, hermenêutica é como um livro de receitas, com regras de como fazer o bolo. Então, a hermenêutica, ela possui regras. Então, por exemplo, a regra fundamental da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, esse é um princípio fundamental da hermenêutica. Então, a hermenêutica ela vai estar estribada, ela vai estar se sustentando em cima de regras, ok? Então, aquele caderno de receita, seguindo a receita, né?
vai usar esse ingrediente, esse e esse, até que o bolo seja feito, realizado. Então, a hermenêutica é como esse livro, ok? De receitas, com regras de como fazer o bolo. Então, isso é a função da hermenêutica. A exegese é a preparação do bolo. Então, todo o trabalho de preparação minucioso e tal, a questão dos detalhes dos ingredientes, aquilo que realmente está por trás dos ingredientes, é a parte da exegese. Então, a exegese é a preparação do bolo. E a exposição é a própria pregação, é a entrega, é o ensino, né? A exposição é a entrega do bolo para alguém que quer comer. Então vejam que há uma relação muito grande entre hermenêutica, exegese e a entrega. Então, por exemplo, um pregador, né? Um pregador, volto a dizer, ele não precisa ser um ótimo exegeta, mas ele vai precisar ser um bom hermeneuta, ou seja, porque ele vai interpretar o texto e ele faz a interpretação com base no quê? Na preparação. A preparação, então, quando você lê, por exemplo, um comentário bíblico sobre Romanos, capítulo 1, então, um comentário já é um trabalho mais exegético do que hermenêutico. Então, quando você vai preparar uma mensagem, por exemplo, a respeito de Romanos capítulo 1, você vai entrar e fazer a leitura do texto, você vai buscar os comentários dos versículos, isso é um trabalho, então, de um exegeta, porém, agora você vai usar aqueles comentários para você interpretar o que o apóstolo Paulo quis dizer com Romanos capítulo 1. Então, vejam só, você sendo um ótimo hermeneuta, você então vai preparar, vai aplicar as regras necessárias para preparar o bolo. Mas você também vai ter uma função importante se você for um professor, se você for um pregador, você vai ter uma função importantíssima que é expor, ou seja, entregar o seu sermão. Então, aí está, na verdade, a união da exegese, da hermenêutica, para que o pastor, para que o pregador possa entregar aquele bolo, que é o sermão bem preparado. E aquele bolo, ele tem que fazer sentido, e ele tem que nutrir aquelas pessoas que estão como ouvintes, que são o auditório, ou seja, a igreja. Então, o pastor, ele precisa ter isso em mente. Ele precisa buscar comentários. Por quê? Ele precisa reconhecer que ele não é um exegeta. Nossa ideia aqui não é que nós nos tornemos um exegeta. Se no nosso coração, se no seu coração está se tornar um exegeta, então agora, a partir de agora, você sabe que existe uma disciplina e você pode se aprofundar nela e ser um excelente exegeta, ok? Mas se a nossa função é mais a leitura e a interpretação, o nosso campo é mais a hermenêutica. Então, nós vamos nos prender mais às regras, ok? Podemos parar aí? Podemos. Agora, se você fala, não, eu quero também ser um professor, eu quero ser um pregador, eu quero ser um pastor, eu quero trazer sermões de impacto para alimentar a minha igreja, então você precisa ser um hermeneuta, você precisa ser um expositor da palavra, você precisa pregar, ensinar a pregação, que também vai ser alvo das nossas disciplinas. Então, nós falaremos em sermões temáticos, sermões textuais e sermão expositivo. Inclusive, o sermão mais relacionado com exegese é o sermão expositivo. É o expor a palavra detalhadamente, e o sermão expositivo é, logicamente, o mais trabalhoso. Ok? Então,
voltando aqui para nossa conceito, né, das palavras, hermenêutica, exegese e exposição, lembre, então, essa ideia do bolo, que fica mais fácil. Então, um cuidado que nós devemos ter, que nós já falamos sobre isso também em aulas anteriores, é a questão de nós não confundirmos exegese com exegese. Então, vejam aí o que está escrito. A palavra exegese significa extrair. Então, isso aí eu acho que já está claro para vocês. Extrair o verdadeiro significado do texto bíblico e é contrária à exegese, exegese, que é impor significado ao texto bíblico, ou interpretação de um texto atribuindo-lhe ideias do próprio autor. Então, o que significa dizer? Que a exegese é um trabalho técnico, é um trabalho que exige do exegeta muito estudo, muito empenho, muita pesquisa. Volto a dizer, é um trabalho pericial. Se você não gosta de detalhes, se você não está com a mente voltada para um trabalho detalhado do texto, se você não tem aquela paciência de debruçar-se no texto e extrair do texto o verdadeiro sentido, você não tem, então, esse perfil para ser um exegeta. Tá? Então, o exegeta, ele vai ter esse trabalho, ele precisa ter essa consciência. Tá? Da mesma forma, por exemplo, vamos imaginar que um cardiologista, ele vai ser o quê? Um médico especialista em tratamento do coração, inclusive cirurgias cardíacas. Então, ele precisa ir para o curso dele sabendo desse detalhe, que ele vai ter que se dedicar para ser um excelente cardiologista. É a mesma ideia aqui do exegeta. Então, não dá, por exemplo, para um cardiologista falar, não, eu vou ser um cardiologista, só que eu não vou me debruçar nos livros de medicina. Eu vou fazer conforme aquilo que bater na minha telha. Então, não é dessa forma. Essa ideia de fazer conforme bater na minha telha, é uma ideia de um exegeta. Ou seja, a exegese não exige trabalho, não exige. A exegese vai ser aquele ponto em que você toma a sua ação com base nos seus pensamentos, naquilo que você pensa, naquilo que você acha que é o correto e não naquilo que o texto está dizendo. Então, a exegese, ela vai trabalhar na ideia do próprio intérprete impor o que ele pensa. Ele vai impor o significado dele ao texto e não extrair do texto o significado. Então, volto a dizer, o trabalho, entre aspas, de um exegeta não é um trabalho. Na verdade, não é honesto nós pegarmos um texto e darmos a nossa ideia, darmos a nossa versão, darmos o nosso entendimento a respeito daquele texto. Não é honesto. É mais ou menos assim como, por exemplo, vamos imaginar, a gente faz um exame de sangue no laboratório, vamos imaginar, todos nós aqui já fizemos um exame de sangue, e de repente a gente entra lá na internet com o login e senha. Eu sei porque depois dos 30 a gente começa a fazer os exames, né? Aí você coloca login e senha e já baixa ali na internet o resultado do seu exame. Aí você vai ver lá glicose, taxa de glicerídeos, e então, de repente, você mesmo, não sendo especialista, você dá o seu parecer a respeito do seu exame. Isso é ser um exegeta, é você dando a sua posição, é você impondo. Agora, outra coisa é você levar para o médico
que é um especialista, e aí ele vai fazer um trabalho de exegese. Então, ele vai usar o conhecimento dele para dizer, olha, essa taxa está assim, esse termo técnico quer dizer isso, isso, isso. Então, vejam só, não é honesto eu, por exemplo, querer interpretar o exame laboratorial de alguém, tentando, inclusive, dar uma receita para a pessoa com base na minha análise, que não sou um especialista. Da mesma forma, com relação à palavra, eu não posso, nós não temos essa autorização, aprendam isso, de extrair, ou melhor, de colocar no texto nossas ideias. Deus não nos deu essa autorização. É por isso que Pedro vai escrever que nenhuma escritura é de particular interpretação. Se não é de particular interpretação, eu dependo do quê? Eu dependo primeiro da ação do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo iluminando a minha mente, trazendo-me entendimento para eu ter o verdadeiro sentido do texto. E eu preciso fazer um trabalho de intenso de estudo, que é a própria exegese, ok? Com isso, repito, não estou querendo dizer com isso que o Espírito Santo não pode trazer a nós um verdadeiro entendimento sem um estudo minucioso da nossa parte. É lógico que o Espírito Santo pode fazer isso, mas nós vamos ver, tá, que na própria Bíblia, Deus utilizou-se de homens comuns para escrever a palavra inspirada, entretanto, Deus usou cada um dentro do seu próprio conhecimento. Então, quando a gente pega, por exemplo, as cartas de Paulo, nós vamos ver que o nível, inclusive no grego, para quem conhece o grego, vai ver que o nível de vocabulário é muito mais rico que as cartas de Pedro. Agora, com isso, nós não podemos dizer que as cartas de Paulo foram inspiradas e as de Pedro não foram. Tanto as de Paulo como as de Pedro foram inspiradas. Mas vejam só, quanto mais conhecimento Paulo teve, inclusive conhecimento técnico da própria filosofia, é por isso que ele escreveu a carta aos Colossenses, combatendo, por exemplo, o gnosticismo, o judaísmo e outras heresias que surgiram ali ainda no primeiro século. Por causa do quê? Por causa do conhecimento. Então, quanto mais conhecimento nós buscarmos, melhor nós seremos para a glória de Deus, entendendo que nós dependemos exclusivamente e intensamente da iluminação do Espírito Santo. Então, de nada adianta nós sermos excelentes exegetas, excelentes hermeneutas, se nós não dependemos do Espírito Santo. Então, é importante que fique claro isso para nós aqui também. A importância da interpretação nos nossos dias. Vejam lá, todo texto bíblico foi escrito por alguém. Paulo, Salomão, Davi, João, Lucas, Isaías, etc. Para ouvintes específicos da época deles, que se encontravam num contexto histórico e geográfico específico e com um objetivo específico. Daí a importância da interpretação nos nossos dias. Veja o que Royzuki vai dizer. Dada a existência de um abismo cultural entre nossa era e os tempos bíblicos, e como o nosso objetivo da interpretação bíblica é descobrir o sentido original das Escrituras, é imperativo que nos familiarizemos com a cultura e os costumes de então. Então, quando nós queremos fazer exegese, nós temos que ter esse entendimento, tá? Ou seja, é imperativo, é obrigatório, praticamente, que nós tenhamos uma familiaridade com a cultura da época e com os costumes da época. Então, para fazer exegese, nós vamos precisar, então, o quê? Estudar como era aquele povo, qual era a cultura, quais eram os costumes
E isso vai nos ajudar muito. Então, vejam lá, abismos que, na verdade, são distanciamentos. Esses abismos exigem interpretação. Então, não dá para nós pegarmos um texto e trazermos uma interpretação de bate-pronto sem analisar o texto. É isso que nós queremos deixar claro aqui nessa disciplina. Então, vejam lá, o primeiro abismo é o texto original, que nós já falamos um pouquinho sobre isso também em aulas anteriores. O que significa isso? O texto bíblico ele foi produzido em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego. Você precisa saber as 3 línguas? Não. Nós vamos explicar sobre isso. Mas nós temos que ter essa consciência que os textos originais eles foram escritos em línguas totalmente diferentes. Segundo ponto, o abismo cronológico. Então, quando nós analisamos o Pentateuco, que são os 5 livros escritos por Moisés, nós vamos ver que esses livros foram escritos há 2000 anos antes de Cristo. Enquanto que, quando nós analisamos a carta de Apocalipse, nós vamos ver que a carta foi escrita por volta do ano 70, ano 90 depois de Cristo. Então, os escritos de Moisés, eles têm um distanciamento dos nossos tempos de 4.000 anos, praticamente. Então, dos escritos de Moisés para o século 21, nós temos aí um distanciamento de aproximadamente 4.000 anos. O último escrito, então, que é o Apocalipse de João, para os nossos dias aí, nós temos um distanciamento de quase 2.000 anos. Por isso, então, existem abismos, existem distanciamentos, e por causa disso nós precisamos do quê? Da exegese para nos ajudar. Um outro abismo é a questão do abismo geográfico. Então, a nossa geografia é diferente da geografia da época. Então, por exemplo, o clima ali de Israel, por exemplo, é um clima árido. O povo, ao sair do Egito para Nova Canaã, ficou 40 anos no deserto. Então, tudo isso influencia na escrita. Então, vejam aí, por exemplo, no Salmo 42, versículo 1, nós temos esse seguinte escrito de Davi: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então, veja só, se nós imaginarmos que o autor está escrevendo isso para um animal que está vivendo no deserto, o sentido desse versículo ele vai ser muito mais forte para nós. Então, quando a gente analisa a questão do momento em que o texto foi escrito e as condições climáticas e geográficas daquele texto, isso vai nos ajudar muito em termos de entendimento, e o sentido daquele texto ele acaba sendo muito mais forte para nós. Mais abismos aí, mais distanciamentos. Por exemplo, costumes, tá? Que é o abismo que nós estamos chamando aí de 4, né? 4.1, por exemplo, costumes políticos. Olha só, por que Boaz foi até a porta da cidade falar com os anciãos sobre o terreno de Noemi, que você encontra em Ruth 4.1? Então, por que ele foi até a porta da cidade para falar com os anciãos? Ele não poderia simplesmente receber os anciãos na casa dele, ou na própria casa de Noemi? Não, mas ele não recebeu. Por quê? Por uma questão política. Então, vejam, quando nós estudamos a fundo essas questões, vai facilitar o nosso entendimento do texto. Então, aqui já nós estamos começando a ver a importância da disciplina chamada exegese.
Então, esse costume político revela muita coisa para nós e vai mostrar, inclusive, que por causa desse costume, ou melhor, vai nos mostrar que nós não precisamos usar o mesmo costume ao ponto de dizer, não, esse costume é bíblico. Se eles aplicaram lá, vamos aplicar aqui. Não, não tem nada a ver. Era um costume da época, por isso, então, Boaz, ele toma essa atitude, né, de receber os anciãos à porta da cidade. Ou seja, ele não permitiu que esses homens entrassem, né? Entrassem até a casa dele. Ok? Então, essa é um costume político. Um costume religioso, aí no 4.2. Qual a razão de Deus ter lançado as 10 pragas sobre o Egito? Por que ele enviou justamente aquelas pragas em vez de outras? Você encontra isso em Êxodo de 8 a 11. Então, são questões religiosas. Por quê? Por que que isso acontece? Quando nós vamos entendendo esses costumes, nós vamos ver que Deus utilizou-se exatamente das pragas que os próprios egípcios estavam acostumados a entender como sendo as pragas que eram malignas naquela ocasião. E Deus utiliza-se das mesmas pragas para demonstrar o seu poder. Então, isso vai nos ajudando na leitura do texto, e principalmente aqueles que estão fazendo a leitura continuada da Bíblia nesse ano, né? Tem alguns membros da nossa igreja, da Igreja Batista Ágape de Campinas e das demais igrejas ágapes, que estão lendo a Bíblia. Então, agora, isso, inclusive, vai servir de norte para você ler a Bíblia de uma forma um pouco mais diferente, refletindo um pouco mais, deixando aquela leitura automática, mais uma leitura em que você possa meditar melhor. Então, tudo de Deus tem um propósito. Se ele usou aquelas pragas, é porque aquelas pragas tinham grande significado religioso para os egípcios. Então, isso nos ajuda no quê? No entendimento, na exegese, extrair do texto o verdadeiro sentido. Ainda com relação a costumes, veja aí o item 4.3, a filosofia. Em Colossenses 1,15, a expressão o primogênito de toda a criação significa que Cristo não é eterno, mas que foi criado. Por que Paulo vai usar esse termo, né? E, inclusive, aí é uma questão que os testemunhos de Jeová discutem muito, eles pegam essa frase exatamente para dizer que Jesus, na verdade, ele é o Filho de Deus, ele é o primeiro homem a ser criado, portanto, ele não é divino. Na verdade, o que Paulo está combatendo? A ideia filosófica da época. Então, quando nós entendemos esse sentido filosófico, e Paulo está, então, na sua carta aos Colossenses, como eu já disse, combatendo a filosofia do gnosticismo, tá? Por exemplo, o gnosticismo, eles diziam o seguinte, que a Deus é um ser divino e a matéria é má. Então, aquela ideia platônica, né, do mundo das ideias. Então, tudo que está no mundo das ideias é perfeito. Então, Deus não se faria carne, não se materializaria, não teria sentido nenhum o espiritual se transformar em carnal, em carne, não carnal, não que Jesus foi um carnal, mas a ideia aqui que não teria sentido de Deus se materializar em Cristo, porque a matéria é má. Então, Paulo está escrevendo aos Colossenses, trazendo essa informação, não é? Que Jesus é o primogênito de toda a criação. Ou seja, com isso ele estava dizendo
aqueles pensadores da igreja de Colossos, aqueles que tinham influência da filosofia greco-romana, que Deus, sim, Deus se revelou em Cristo e se fez homem, inclusive. Então, quando nós entendemos essa questão da filosofia, o termo que Paulo usou exatamente para combater a filosofia, nós vamos então estar num campo mais seguro, mais firme para a nossa exegese. Questão da agricultura também. Olha só, por quê? Por que Jesus amaldiçoou a figueira se nem era época de figos? Então, aqui, quando você estuda mais a fundo, você vai entender o sentido, o verdadeiro sentido dessa ação de Jesus ali ao amaldiçoar a figueira. Questões tradicionais, vejam lá, tradição, por exemplo, em 4:5. Porque em Lucas 9:59, o homem disse que queria enterrar o pai antes de seguir a Jesus. Então, são costumes, são tradições da época em que eles respeitavam. Então, isso vai nos ajudar também no entendimento da palavra. Conhecimento sobre a geografia, por exemplo, no item 4:6. Porque a carta para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3:16, dizia que os membros daquela igreja eram mornos, não melhor, eram mornos, nem quentes, nem frios. Ou seja, a ideia aqui é por que João usou esse termo? Vocês são mornos, vocês não são nem quentes e nem frios. Exatamente por causa da localização geográfica da cidade de Laodiceia. Então, veja, Laodiceia recebia a água dos rios por aquedutos. Então, a água chegava na cidade não fresquinha, não geladinha, mas ela chegava morna. E quando eles tomavam aquela água morna, eles tinham sentido de náusea. Então, veja, Jesus usa essa linguagem para mostrar aos laodicenses a experiência que Deus também tem com aqueles que não têm uma vida entregue totalmente a Ele. Então, quando a gente lê essas informações na Bíblia, e nós temos esses conhecimentos, isso nos ajuda tremendamente na exegese e na interpretação. E finalizando essa primeira parte, costumes militares e sociais. Militar. Por que Paulo afirmou na sua segunda carta aos Coríntios 2:14 que Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo? Então, eles sabiam muito bem essa linguagem militar. Então, quando Paulo escreve isso, dentro da mentalidade dos membros da igreja de Corinto, estava muito forte quando um exército triunfava sobre o outro. Então, é uma linguagem militar. Social, porque nos tempos bíblicos as pessoas jogavam pó sobre as cabeças. Então, vejam só, quando nós sabemos que havia um costume social, inclusive quando Jonas prega para Nínive, os ninivitas, eles, no sentido de humilhação, eles lançam pó sobre a cabeça, vestiam panos de saco, eles jejuavam, tudo como uma força social. A sociedade via isso como uma forma espiritual de buscar o seu Deus. Então, isso não significa que hoje nós devemos fazer e proceder da mesma forma. Não é porque eles agiam com aqueles costumes sociais que hoje nós vamos também jogar pó sobre nós e vamos colocar roupas características como pano de saco e sairmos pelas ruas nos lamentando, buscando o arrependimento de Deus. Não, não é isso. Então, vejam, o estudo da verdadeira exegese vai nos libertar de assuntos que nós desconhecemos, mas que a exegese vai nos ajudar. Assim nós encerramos a primeira parte, pessoal.
E vamos então dar um intervalinho, ficou um pouquinho longo, porque realmente a matéria ela é extensa. Vamos dar um intervalinho e voltamos já já.